Doutora Luciana Losic já está aqui no estúdio, é uma alegria recebê-la, por gentileza. Tudo bem? Boa tarde, Fulano. Boa tarde. Juntos aqui para a gente poder falar do condomínio BG. O assunto hoje é a inadimplência dos moradores. E a doutora Luciana Losic, advogada, especialista em condomínios. Quem deixa de pagar o condomínio traz problemas para a gestão, problemas que podem até transformar em dívidas. Vamos ver a reportagem primeiro? Vamos. Por aqui, 304 apartamentos, mais de 300 famílias com uma responsabilidade em comum: pagar o boleto do condomínio. Dinheiro que garante o salário de funcionários, as manutenções básicas e também melhorias. Se alguém falta com essa responsabilidade, já faz falta. O condomínio depende desse dinheiro para pagar as contas do mês, né? Que são água, gás, portaria, limpeza, funcionários. Todo o dinheiro do condomínio, o condomínio não tem fins lucrativos. Tudo que entra dele é para manter o condomínio em si, as manutenções, as obras, enfim. A Gisele assumiu a gestão do condomínio há 5 anos. A antiga síndica não prestava contas, deixou dúvidas e dívidas. Os moradores inadimplentes não eram cobrados. Teve gente que ficou mais de 5 anos sem nunca pagar condomínio. Nessas unidades, tinha algumas que já estavam devendo condomínio há 5 anos. Teve algumas taxas até que a gente perdeu, porque já tinha mais de 5 anos, não tem como você cobrar, nem na justiça. Então, o que nós fizemos? Essa empresa começou a cobrança. Tivemos até um mutirão no salão de festa do condomínio para os moradores vir, regularizar, fazer acordo. Teve uns que fizeram acordo, outros foi a ação judicial mesmo, que aí teve gente até que perdeu o apartamento. Isso é comum. Nessa mensagem de outro condomínio, os moradores fizeram um grupo questionando ações da gestão. Faltava transparência, já que não foram comunicados sobre contratos em vigência. Por aqui, a Gisele fez questão de se colocar à disposição dos vizinhos. Do morador também tem que cobrar, sabe? Ele tem que ver aonde, não é só manutenção. O que você está fazendo? Tem que aparecer algo para o morador ver aonde que está indo o dinheiro dele. No caso das contas, o apoio administrativo vem de uma empresa de cobrança, responsável pelo contato com os moradores. A síndica administra aquilo que os moradores pagam e arca com o atraso dos inadimplentes. Já nesse condomínio, com mais de 340 unidades, o síndico optou pela contratação de uma garantidora. Como já diz no nome, a empresa garante que os recursos estejam disponíveis para a manutenção do condomínio. Funciona como uma empresa de crédito. Ela antecipa os valores necessários de receita para o condomínio e depois fica encarregada de fazer a cobrança para os moradores, inclusive de lidar com os inadimplentes. Você só consegue fazer um bom planejamento se você tiver a parte financeira em dia. O síndico que não tem caixa, que não tem planejamento, que tem problema com inadimplência, ele não vai conseguir executar as obras, não vai conseguir executar a manutenção para manter o condomínio em dia. Sem estresse com a falta de receita, o síndico consegue se concentrar nas funções diárias de gestão do condomínio, manter serviços de manutenção em dia e se debruçar sobre a papelada. O Código Civil determina que a prestação de contas deve ser feita anualmente. E com tantas unidades, isso demanda tempo e organização. O síndico, ele faz assembleia, ele atende morador, ele atende fornecedor, ele faz o acompanhamento das questões das manutenções. Então, tudo isso, se ele tem uma garantidora que antecipa essa receita, ele não vai ter aquela preocupação com os recursos, ele vai ter mais tempo para atuar, principalmente nas questões estratégicas. Isso faz toda a diferença no resultado para um condomínio. Doutora Luciana, a gente viu ali na reportagem, alguns moradores deixaram de pagar por 5 anos o condomínio. Até quando se pode cobrar isso? Se pode cobrar até 5 anos. Então, se o débito passou de 5 anos, o prazo prescricional são justamente esses 5 anos para trás. Caso tenha ficado algum débito, o condomínio entra em prejuízo, Furlan. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque a gente não pode cobrar judicialmente por mais de 5 anos. Agora, diante de uma situação dessa, eu imagino que são muitos os questionamentos. Por exemplo,
Quem vive em condomínio sabe daquela cobrança que vem na taxa do tal fundo de reserva. E aí nas assembleias é sempre uma discussão. Tem gente que fala que tem que usar o fundo de reserva para bater o valor do condomínio, para reduzir a taxa daquele mês. Isso é possível, não é? Como é que funciona? Não, o fundo de reserva, geralmente ele está determinado na convenção do condomínio, é um percentual, 5%, 10% da receita do condomínio, e esse valor ele é destinado para determinadas urgências, manutenções grandes e até obras que as pessoas deliberem. Então, para mexer no fundo de reserva, nós não podemos retirar dinheiro, por exemplo, para pagar as contas ordinárias do condomínio. Deve ser deliberado com a massa condominial qual é a destinação desse fundo. Mas ele geralmente é para grandes manutenções, para obras e para emergências. Quem está devendo o condomínio pode ser cobrado no mural ali, na porta do elevador, no hall de entrada do saguão ou na portaria? Pode estampar ali ou não? De jeito nenhum. E muito menos falar para o inadimplente em assembleia que ele está inadimplente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que o condomínio não responda uma ação por dano moral por expor esse inadimplente. Quem não paga o condomínio pode usufruir ali dos espaços, por exemplo, da piscina, da quadra, da brinquedoteca, do salão de festas? Pode, Furlan. Essa é uma decisão do STJ. O STJ já entendeu que a penalidade para o inadimplente é os juros, a multa, são os encargos decorrentes do atraso e não a punição de proibir a utilização de áreas comuns. Quem está inadimplente pode participar das reuniões de condomínio? Não pode participar e não pode votar. Então, essa é uma regra do Código Civil. O inadimplente não pode sequer entrar para poder participar da reunião. Quem paga o condomínio é o dono do imóvel ou o inquilino, por exemplo? Quem paga o condomínio vai depender do contrato. O condomínio ele está sempre atrelado à unidade, então o dever é do proprietário. Mas se o contrato de locação determinar que quem pagará é o inquilino, então ele vai ficar responsável. Caso ele não pague, a obrigação cai sobre o dono do imóvel. Aí ele tem que resolver isso. Ele tem que resolver, com certeza. Muito bom, doutora Luciana Lozic, sempre que tem confusão, problema envolvendo condomínios, tem aqui o nosso quadro às quintas-feiras. Você pode mandar mensagem para a gente, 999261598. Tem alguma dúvida, tem algum problema, quer chamar a nossa reportagem, pode contar também com todas as informações e orientações da doutora Luciana Lozic. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. Igualmente. Ótima tarde.